Eu vejo muitas pessoas usando versículos da Bíblia fora do contexto para tentar provar que Jesus não é Deus. Os mais usados é quando Jesus diz: somente o Pai sabe a hora. O argumento é simples: se Jesus é Deus, como que ele não sabe a hora? Mas quando você entende o contexto, esse versículo ele não enfraquece a divindade de Cristo. Na verdade, ele revela algo muito mais profundo sobre quem Jesus é e como ele nos ama. Eu vou te explicar, e quando eu terminar, talvez você queira entregar a sua vida a Jesus. No Novo Testamento, Jesus constantemente se apresenta como o noivo, e nós somos a noiva. Isso não é por acaso. Na tradição judaica, o noivo pagava um preço pela noiva antes do casamento. Jesus também pagou um preço por nós, mas não foi prata e nem ouro, foi a própria vida dele na cruz. Pois que esse compromisso era firmado, o casal ele compartilhava um cálice de vinho para selar a aliança. E na última ceia, Jesus entrega um cálice aos discípulos e diz: este é o meu sangue. Não era apenas uma refeição, era a linguagem de aliança. Continuando, antes do casamento, a noiva ela passava por um processo de purificação com água. Isso aponta para o quê? Para o batismo. Deixamos para trás a velha vida e passamos a viver com Cristo. Presta atenção. Então o noivo, ele partia para a casa do Pai. Para quê? Para preparar um lugar para a noiva. E adivinha? Jesus disse exatamente isso. Vou preparar um lugar para vocês na casa do meu Pai. Mas a noiva, durante esse processo, ela não ficava sozinha. Ela recebia uma garantia de aliança. E quando Jesus subiu aos céus, ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, como prova de que pertencemos a ele. Agora chegamos ao versículo que gera discussão. Na tradição judaica, depois que o noivo ele termina os preparativos, preste atenção, não era ele quem decidia a hora de buscar a noiva. Essa decisão cabia ao pai da noiva. Por isso, quando Jesus diz que somente o pai sabe a hora, ele estava usando uma linguagem que os ouvintes da época entendiam perfeitamente. Ou seja, isso não significa que Jesus deixou de ser Deus. Significa que em sua submissão terrena, ele se submeteu à autoridade do Pai. Quando chegava o momento, o noivo vinha de surpresa, acompanhado por celebração e pelos sons de trombeta, para buscar quem? A sua noiva. É exatamente essa imagem que a Bíblia usa para falar sobre a volta de Cristo. Jesus é um noivo que pagou o preço, preparou o lugar, enviou o Espírito Santo e prometeu voltar para buscar a sua noiva. Então perceba isso, o versículo que muitos usam para negar a divindade de Jesus é na verdade um retrato do relacionamento de aliança que ele estabeleceu para nós. Não é uma evidência de que ele seja menos Deus, é uma evidência do quanto ele nos ama. A pergunta não é se você sabe o dia ou a hora, a pergunta é: se ele voltasse hoje, você estaria pronta para encontrá-lo?